Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, vamos dar início a uma nova série com 6 capítulos, que são referentes a como viver em espírito e em verdade para agradar a Deus. Nós, como verdadeiros adoradores, Cristo Jesus havia dito: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Que muitas das vezes a gente não consegue compreender, por muitas das vezes não buscar nas fontes certas, mas temos fontes que são fiéis e que nos ajudam a entender melhor o que é viver em espírito e em verdade. Dia 1, para nosso início, nós vamos saber o que significa viver em espírito e em verdade. Viver em espírito e em verdade é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e fundamentada na verdade da palavra. Não é apenas o comportamento externo, é transformação interna que gera frutos externos. Adorar em espírito e em verdade é viver com sinceridade, integridade e dependência de Deus. E obediência diária. Não adianta. Tudo o que eu for falar referente às Escrituras vai nos levar à obediência. O crente que não é obediente é desobediente. E o crente que é desobediente não é crente. É sobre isso. Vou até beber minha água aqui, gente, porque são verdades que são difíceis de serem digeridas. Até o Batman sabe disso. Precisamos entender que, para sermos crentes, devemos viver em obediência. Se não vivemos em obediência, não somos crentes. E o que significa adorar em espírito? Adorar guiado pelo Espírito Santo não é algo externo apenas. É deixar o Espírito Santo conduzir a nossa mente e a nossa vontade durante a adoração. É reconhecer que só Deus pode produzir em nós uma adoração verdadeira. Adorar com o coração e não apenas com gestos exteriores ou externos. Não basta cantar, levantar as mãos e estar presente aos cultos. Deus olha a motivação e a intenção e a entrega por trás da gente no culto. Ele sabe, de fato e de verdade, se estamos ou não adorando-o de verdade. Se estamos ali simplesmente para contar números ou para estar com os nossos amigos ou nossos irmãos. Deus sonda mentes e corações. E ponto. Não adianta tentar enganá-lo. De Deus não tem como enganar. Deus, ele olha a motivação e a intenção e a entrega. Adorar em espírito é adorar com sinceridade. Adorar com a vida, não apenas com as palavras. Envolve escolhas, atitudes, caráter, obediência e o principal, arrependimento. A vida do adorador mostra aquilo que a sua boca declara, nas suas atitudes, nos seus gestos, no seu modo de viver e principalmente na obediência e no arrependimento. Adorar vai além de um lugar físico. Não está limitado à igreja, culto ou reunião. Você pode adorar em casa, no trabalho, na rua, no parque, porque o Espírito habita em você. Então, aonde você estiver, suas atitudes, sua fala, seu caráter, a forma como você se porta, vão mostrar se você realmente é um adorador em espírito e em verdade. Só lapada já de manhã cedo. Pá! Hoje o betarreiro tá solto. Tá solto. E por que isso é importante? Porque Deus não procura ritos bonitos. Ele procura adoradores.
Jesus disse: o Pai procura tais adoradores, João 4:23. Ou seja, Deus está atrás de pessoas que o adorem com sinceridade, profundidade e verdade. Versículo do dia, João 4:23 e 24. Mas virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus revela que Deus não busca rituais externos, mas um coração sincero, dirigido pelo Espírito. Ore diariamente ao Senhor, guie meu coração para te adorar com sinceridade e profundidade. Não é só orar e exclamar: Senhor, me ajuda. Só pedir, só pedir, só pedir. Senão a gente fica pedindo o tempo inteiro. E aí, quem muito pede, nada tem. Você consegue compreender? E as bênçãos que Deus já te deu? Nunca agradece? Entende qual é a diferença? Precisamos ser mais gratos do que pedintes. Às vezes eu mesmo me coloco na condição de ficar só pedindo a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, mas em poucos momentos eu acabo esquecendo a gratidão de agradecer a Deus os momentos aos quais Ele me deu livramentos extraordinários, aos quais Ele me ajudou na minha caminhada, ao qual Deus Ele foi fiel nos momentos em que eu mais precisei. Então, nós devemos entender que verdadeiros adoradores não são somente pedintes, mas são pessoas que têm gratidão por aquilo que o Senhor já fez. Podemos sim pedir ao Senhor milagres e bênçãos, mas devemos também agradecê-lo. Agradecê-lo por tais obras que Ele fez em nossas vidas. Nós entendemos o que é adorar espírito, agora nós vamos entender o que é adorar em verdade. Quando Jesus diz que o Pai procura os que adoram o Espírito em verdade, Ele está falando de uma adoração que seja alinhada com a palavra de Deus. A verdade é a revelação de Deus, é a palavra sendo revelada dia a dia, minuto por minuto, as sagradas escrituras. E é isso. Quer entender? Quer adorar a Deus em verdade? Adore-o lendo as Escrituras. Adore-o aprendendo sobre as Escrituras. Não é simplesmente ficar Paizinho, o Senhor é maravilhoso. Eu amo o Senhor em todos esses momentos da minha vida. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Adorar em espírito e em verdade é buscar a verdade. E a verdade ela está revelada onde? Nas Sagradas Escrituras. É o showtime. Nas Sagradas Escrituras. Minha Bíblia está lá embaixo porque eu fui ao culto ontem e esqueci ela lá embaixo. Minha espada está lá embaixo. Tá na parte de baixo da casa. Mas não tem problema não. O estudo está pronto e tem tudo aqui detalhado. E eu já preparei, eu preparo meus estudos pelo menos com 1-2 semanas de antecedência para trazer cada vez mais devocionais abençoados e que nos ajudem. Principalmente eu preciso muito de ajuda espiritual do Senhor, das Sagradas Escrituras. A nossa vida ela tem que estar alinhada com a palavra. Não adianta eu só orar sem entender. Eu preciso entender o motivo do porquê que eu estou orando a Deus. E somente através da palavra eu consigo entender o porquê que eu oro ao Senhor. Eu oro porque eu tenho dependência. E porque eu entendi que somente através dele, através da palavra, é que eu consigo ter uma vida melhor. Por isso que a verdade é a revelação de Deus, é a palavra, é aquilo que ele diz. Jesus, quando ele ora lá em João 17:17, ele diz o seguinte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade.
Ou seja, aqui é o próprio Jesus nos dizendo que a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras, são elas que são a verdade. E nós devemos nos santificar nessa verdade. Não numa verdade qualquer, não numa verdade que o pastorzinho XPTO foi lá e falou. Não, eu devo fazer como os irmãos de Bereia faziam, ao qual Paulo dizia que os irmãos de Tessalônica, de Tessalonicenses, eram mais estudiosos, eram mais nobres, porque viam lá nas escrituras se estava tudo certinho conforme o que ele estava falando. E é isso que a gente deve fazer nos dias de hoje. Quer saber se um culto realmente é bíblico? Se o culto realmente é de acordo com a vontade de Deus? O seu líder, o seu pastor, o seu pregador, ele vai te levar diretamente à Bíblia. Pastor que não leva para a Bíblia não é pastor. Tá difícil, hein? Hoje só. Beto Carreiro tá que tá. Jesus diz o seguinte, Jesus ele trouxe uma pregação ou várias pregações para o povo, direcionando o povo para Deus. O culto que não é cristocêntrico, que não é deuscêntrico, não é um culto bíblico, não é um culto verdadeiro. A palavra de Deus ela deve ser pregada e principalmente vivida. Logo, eu preciso identificar no culto bíblico se o culto realmente é bíblico, se o meu pregador, o rapaz que está trazendo a mensagem lá na frente, se de fato, de verdade, ele está trazendo as escrituras ou se não é somente a opinião dele. Porque a gente lida com isso, minha gente. A gente lida muito com isso. Hoje de manhã, conversando com meu esposo, a gente conversando e falando sobre o problema das igrejas hoje em dia, as igrejas atuais. As igrejas atuais estão trazendo opinião no lugar de evangelho. Porque eu acho que seria... Eu acho, na minha opinião, eu entendo, mas não leva o fiel para ler o contexto. Porque ele sabe que se levar o fiel para o contexto... Chega aqui, se o teu pastor te levar para o contexto, será que você vai permanecer na igreja dele? Ou será que ele vai, será que você vai fugir da igreja dele porque a igreja dele não é uma igreja bíblica? Porque ele não está trazendo a verdade das escrituras para vocês, como fiéis. Então, devemos buscar o culto, a igreja não mais próxima da nossa casa, mas a igreja mais próxima da nossa Bíblia, das Sagradas Escrituras. É para isso que nós fomos chamados, para examinarmos as Escrituras. Fiel tem que examinar e ver se o pastor está falando aquilo ali que é da palavra mesmo, se está dentro do contexto. E é isso, minha gente. O contexto ele precisa ser revelado. Aí eu pergunto a você, será que o seu pastor está te levando para o contexto, que é onde muitas das vezes você não vai querer mais permanecer ali com ele, debaixo da sua autoridade? Ou será que ele está te levando para a opinião dele? Hoje está difícil. Já começamos segunda-feira, rasgando. E é isso, minha gente. Devemos estar, em meditação da palavra o tempo inteiro. Para quê? Para não sermos enganados. Cristo Jesus, quando ele fala lá em João, que ele fala que santifica-os na verdade, ele está solicitando que nós sejamos santificados na verdade. Para quê? Porque a gente viva essa verdade de fato. Ou seja, adorar em verdade é adorar baseado na Escritura, não em tradições humanas, emoções soltas ou práticas distorcidas. É conhecer a Deus, o Deus que a Bíblia revela, não um Deus inventado da nossa mente. Deus é um Deus acessível, não é um Deus inacessível. Ontem, eu e meu esposo conversando, a gente conversa muito sobre a palavra. Graças a Deus. Dou graças a Deus por isso. Ontem a gente conversando, ele disse o seguinte, que os meus estudos
tem trago um Jesus acessível, um Jesus chosen, um Jesus escolhido de verdade, um Jesus acessível, um Jesus que todos podem pegar e acessar e conversar diretamente com ele. E eu fico muito grata por isso, porque tem me edificado muito esses estudos, além de eu trazer para a edificação da rede, eu tenho trago para a minha edificação própria, porque eu preciso estudar as Escrituras, e somente estudando as Escrituras é que eu vou viver essa palavra de Jesus aqui, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, ponto. Eu não posso trazer a minha opinião humana, sim o que as Escrituras me dizem, certo? É adorar sem falsidade, sem hipocrisia. Muita gente adora com os lábios, mas o coração está longe. Jesus Cristo citou em Mateus 15:8. Ele diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Devemos examinar nossos atos, nossas atitudes e ver se de verdade estamos adorando o Senhor, não somente com palavras, mas sim com nossas atitudes. Com o nosso lábio, é muito fácil arrotar por aí, porque eu sigo Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é abençoado. Poxa, cara, Jesus Cristo é maravilhoso. Mas dentro de mim, o meu coração está podre. Eu preciso viver, demonstrar nas atitudes, naquilo que eu faço, não somente naquilo que eu falo. Eu devo viver a Cristo Jesus a todos os momentos da minha vida. Minhas irmãs costumam dizer o seguinte: e aqui dentro de mim a velha criatura ainda habita, e tu não provoca ela. Ou seja, minhas irmãs entenderam que eu modifiquei e que existe uma nova Natália que é serva de Cristo. E que por ser serva de Cristo, ela não pratica mais os erros de antes. E que elas conseguem ver que existe sim uma nova criatura e que essa nova criatura está em Cristo Jesus. Isso para mim é gratificante demais. E é bom você ouvir que aquela velha criatura que antes era ruim já não habita mais dentro de você, já não faz mais parte do que Deus, da história de Deus para a minha vida. Adorar em verdade é ser coerente entre aquilo que você canta e aquilo que você vive. Não é viver uma vida dupla, não é usar máscaras espirituais, é uma adoração honesta, transparente e real. Adorar reconhecendo quem Deus realmente é. Adorar em verdade inclui reconhecer quem Deus é, santo, justo, misericordioso, criador. Quem você é diante dele, pecador e salvo pela graça. Somos pecadores salvos pela graça. O que Cristo Jesus fez? Jesus Cristo na cruz, ele trouxe a redenção, a ressurreição para nossas vidas. Trouxe uma nova vida, uma nova criatura. Andando com Cristo, eu posso me tornar alguém melhor. Somente com Cristo. Sozinho eu não chego em lugar nenhum. Adorar com vida transformada pela verdade. A verdadeira adoração não é só canção, mas um modo de viver. Paulo, quando explica lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo, quando ele diz quando ele traz essa mensagem lá para os irmãos de Roma, né, os irmãos romanos, quando Paulo traz essa pregação,
Ele está dizendo o seguinte, ó, o culto racional não é você falar em línguas, não é você sapatear, jogar corinho de fogo, pedir para Deus mandar fogo. Não é isso. O culto racional é você ter uma vida íntima com Deus, oferecendo o nosso corpo vivo em sacrifício de renúncia do pecado. Se eu antes roubava, hoje eu não roubo mais. Se eu antes matava, hoje eu não mato mais. Se eu antes praticava atos imorais, hoje eu não pratico mais. A minha vida é uma vida de escolhas, escolhas novas e diferenciadas. É isso que Paulo está querendo dizer. Não que você vai pegar e vai lá montar um altar na rua XPTO e vai fazer um sacrifício, pegar um cordeiro e sacrificar e levar para Deus como aroma agradável. Não é dessa forma. O sacrifício vivo é com o meu próprio corpo. É quando eu digo não para as minhas vontades. É quando eu digo não para os meus pecados. É quando eu digo não para as ofertas que o inimigo traz para nossas vidas, trazendo uma vida distante de Deus e próxima do mal. Vamos dizer dessa forma. Paulo, quando ele nos diz essa informação, ele nos diz que o culto verdadeiro não é somente aos domingos que eu vou para a igreja, louvo o Senhor, mostro misericórdia, abraço meus irmãos, mas quando eu saio da igreja, eu falo mal do irmãozinho. Eu digo que o irmãozinho é ruim. Eu falo que o irmãozinho é pecador, sendo que eu sou tão pecadora quanto ele. É quando eu pego e não ajo como Deus quer que eu haja, perdoando. Porque o perdão, ele é o ponto focal da nossa vida, da nossa espiritualidade. Ontem o irmão trouxe na pregação o seguinte, irmão Anderson, muito obrigada pela sua pregação. Ele trouxe o seguinte, que o perdão e o arrependimento são coisas que nós devemos vestir, é algo que a gente deve viver, principalmente o perdão. Eu lembro muito bem do que ele falou, o perdão, a convivência já é outro assunto, mas o perdão, ele deve existir. E ponto final. O perdão, ele é o ponto focal da nossa vida com Cristo. E ponto. A obediência é parte da adoração. Prática da justiça é parte da adoração. Abandono do pecado é parte da adoração. Adorar em verdade também é viver em verdade. E eu só vivo em verdade como? Lendo as Sagradas Escrituras. É ela que vai me corrigir, é ela que vai me direcionar, é ela que vai apontar para Cristo Jesus, apontar para o meu erro, aonde eu devo me consertar, aonde eu devo direcionar a minha vida para longe do pecado e perto de Cristo. E ponto. Adorar em verdade é adorar de acordo com a Bíblia, com sinceridade, coerência de vida e reconhecendo que Deus realmente é. Não é uma performance, não é emoção solta, não é falsidade. É adoração fundamentada na verdade da palavra. Você adora em verdade quando perdoa alguém porque Deus manda, mesmo quando sente o contrário. Louva a Deus sabendo que Ele é bom, mesmo passando por lutos. Rejeita o pecado porque sabe que isso honra ao Senhor. Se aproxime de Deus com um coração sincero e arrependido. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que foram guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado é permitir que o Espírito conduza decisões, palavras, atitudes. Antes de qualquer escolha, declare: Espírito Santo, me mostra o caminho. João 16,13 diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.
O Espírito revela a verdade sobre nós, sobre Deus e sobre o nosso caminho. Peça ao Espírito para revelar enganos no coração e trazer clareza espiritual. Salmos 51, 6 diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo. Deus deseja autenticidade, não máscaras religiosas. Seja transparente com Deus. Confesse suas fraquezas. Peça transformação. Viver em espírito e verdade é viver guiado pelo Espírito Santo e firmado na verdade da palavra, com o coração sincero e uma vida transformada por Deus e pelo Espírito Santo. E é isso, minha gente. Devemos moldar a nossa vida de acordo com a palavra e somente assim. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e as tuas misericórdias são incontáveis e insondáveis. Pai, hoje aprendemos o que é adorar em espírito e em verdade. Aprendemos que adorar em espírito é o nosso espírito ligado diretamente ao Senhor, diretamente à tua vontade. E em verdade é elevar o nosso entendimento às tuas sagradas escrituras. Aumenta, Pai, a minha dependência do Senhor. Aumenta a minha fé. Dirija meu caminho. Dirija minha vida. Que eu não venha, Pai, a tropeçar, mas que eu venha a encher cada vez mais o meu espírito, para que eu consiga, Pai, estar contigo naquele grande dia, quando o Senhor voltar. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar qual é a direção. Perdoe os momentos aos quais só pedimos e muitas das vezes não agradecemos, Pai. Temos pedidos sim, e o Senhor conhece cada um dos pedidos do nosso coração. E dentro da sua vontade, Pai, entendemos que a tua vontade ela é soberana e que ela deve prevalecer, mesmo querendo isso ou aquilo. Nossa vontade é fazer a tua vontade, meu Pai. Nos ajude, direcione, guie, perdoe nossas falhas e nossos erros. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.